Fundatec, o valor do cubo do máximo divisor comum entre os números 20, 30 e 50 é igual a alternativa A, 10, alternativa B, 100, alternativa C, 1000, alternativa D, 5 ou alternativa E, 125. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Lucas Pereira e essa é a nossa Matemática Zenkai. Antes de resolver a questão, vou deixar aqui um convite para você se tornar membro do canal e ter acesso a todos esses benefícios. Qualquer coisa, se dá uma pausa aí ou comente que eu tiro as suas dúvidas. Vamos lá para a nossa resolução da questão. Então, essa semana nós estamos trabalhando aí com o MMC e o MDC, que nada mais são do que o mínimo múltiplo comum. Então, olha só, o MMC, mínimo múltiplo comum, e o MDC, que é o máximo divisor comum. Então, essa questão aqui, como vocês viram aí no enunciado, ela pede para a gente trabalhar com o máximo divisor comum desses números. Mas, ainda mais por se tratar da nossa primeira questão da semana, a gente vai retomar aqui também o conceito de mínimo múltiplo comum, tá? Então, vamos lá. A questão pediu o máximo divisor comum entre os números 20, 30 e 50, e depois nós vamos pegar o cubo desse valor aí, né? Então, a primeira coisa que nós vamos calcular é o máximo divisor comum. Nós vamos listar aí os três valores, vamos fazer uma barrinha aqui do lado, e aí nós vamos fatorar esses valores, né? E aí, quando a gente fatora o número ou decompõe ele, a gente faz essa decomposição através dos números primos, certo? Então, lembrando aí que os nossos primeiros números primos são 2, 3, 5, 7, 11, 13 e assim sucessivamente. Bom, vamos lá então. O primeiro número primo, então, é o 2. Dá para dividir todo mundo por 2. 20 dividido por 2 é 10. 30 dividido por 2 é 15. 50 dividido por 2 é 25. Bom, o 10 dá para dividir por 2 novamente. Então, vamos repetir o 2 aqui, ó. 10 dividido por 2, 5. 15 dividido por 2 não dá, repete. 25 dividido por 2 também não tem como, repete. Veja que dava para dividir todo mundo por 5 aqui. Porém, o 15 dá para dividir por 3 antes. Então, vamos seguir essa ordem aí de sempre utilizar o menor para o maior. Poderia usar o 5? Poderia. Mas, até no máximo divisor comum, inclusive, se a gente coloca o 5 aqui, já encerraria ali e seria ótimo para a gente. Mas até para a gente fixar o nosso conhecimento aí e aplicar também essa mesma técnica no mínimo múltiplo comum, então vamos fazer na ordem aí, tá? Então, olha só, vamos repetir o 5, porque não divide por 3. O 15 dividido por 3 fica 5 também. O 25 dividido por 3 não tem como, então repete o 25. Agora sim, nós vamos dividir por 5, vai ficar 1, 1 e 5, certo? Quando nós estamos fazendo o MDC, ou seja, o máximo divisor comum, nós vamos encerrar a conta quando acontecer isso daqui, ó. Quando pelo menos um dos números a gente decompor e encontrar 1. Quando nós estamos trabalhando com o mínimo múltiplo comum, aí nós vamos ter que decompor todos até que se tenha o número 1, né? O número 1 aqui em todos, ó. Então, para isso, a gente teria que acrescentar um 5 aqui e fazer 1. No mínimo múltiplo comum, nós iríamos multiplicar todos esses números entre si, para a gente achar o menor número que dá para dividir por 20, por 30 e por 50. Já o máximo divisor comum é o contrário. É o maior valor que a gente consegue dividir o 20, o 30 e o 50. O mínimo é um valor que a gente divide esse valor por 20, 30 e 50. Já o máximo divisor comum é os divisores desses números. Então, é pegar esses números e dividir pelo número em comum, tá? Então, olha só. Vamos apagar aqui. E aí a gente está trabalhando com o máximo divisor comum. No mínimo, a gente multiplica todos. No máximo, a gente precisa observar quais foram os números que nós dividimos por todos os números ao mesmo tempo. Por exemplo, a gente começa ali pelo 2, tá? Esse 2 aqui, ó. Esse 2 aqui, ele dividiu o 20, o 30 e o 50. Perceba aí que o 20 dividiu por 2 virou 10. O 30 dividido por 2 virou 15 e o 50 dividido por 2 virou 25. Então, beleza. Esse 2 a gente deixa aí circulado em destaque. Bom, o próximo 2 aqui, ó. Esse 2, ele dividiu 10, mas ele não dividiu 15 e não dividiu 25. Então, para o máximo divisor comum, ele não nos interessa. O 3, lembrando que o 3 também aqui, ó. Estamos analisando o 3. O 3 não dividiu 5, não dividiu 25 e dividiu apenas o 15. Então, esse daí também não nos interessa. Agora, o 5, ele é interessante pra gente. Por quê? Porque ele dividiu os dois 5 e também o 25. Então, ele dividiu todo mundo dessa linha. Então, pra gente calcular o nosso máximo divisor comum aqui, ó, nós vamos multiplicar o 2 pelo 5. Então, logo, o máximo divisor comum entre 20, 30 e 50 vai ser igual a 2 vezes 5, que é 10. Então, o nosso máximo divisor comum é 10.
Porém, a questão pediu o quê? Pediu o cubo desse valor. O que é o cubo, pessoal? O cubo é pegar um número e elevar a 3, né? Então, como no nosso caso aqui é o 10, nós temos que resolver o 10 elevado a 3. O que é 10 elevado a 3? É 10 multiplicando por ele mesmo 3 vezes, né? Olha só, 10 vezes 10 é quanto? É 100. 100 vezes 10 é quanto? 100 vezes 10, se a gente tiver 10 notas de 100, quanto que vai dar? Vai dar 1000, né? Então, olha aí, concluímos e achamos a nossa solução, então, que é o valor 1000. O cubo de 10, né? 10 é o nosso máximo divisor comum. O cubo desse valor, então, é 1000. Nossa alternativa correta é a letra C. Já te convidei para se tornar membro do canal, então agora é hora de dizer adeus. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.